Olá! Hoje vamos fazer uns exercícios para vencer a autossabotagem. Você já se autossabotou alguma vez na vida? Eu já. Era muito tímida, né, para falar em público. Aí eu sempre estava passando, às vezes, para as colegas, né? Principalmente na faculdade. Então sempre, não, fala você. Eu estudava, eu sempre gostei muito de estudar, né? Mas tinha na dificuldade de passar. Então eu sempre dava, às vezes, a oportunidade para outra pessoa, fala, tu fala tão bem, né? Mas era porque eu tinha vergonha de falar, né? De me expressar. Então eu sempre estava passando a vez, né, se dava para outra pessoa. E às vezes eu ficava pensando, eu disse, poxa, faltou falar isso que é importante. E ao mesmo tempo eu perguntava, eu dizia para mim mesmo, né, assim, mas você passou a sua vez para outra pessoa falar. Então, se você queria falar isso, você que teria que falar, né? Então, aí com isso eu fui aprendendo, entrando num processo de autoconhecimento, né? E comecei a refletir. Por que isso acontecia comigo? Eu sempre tá passando a oportunidade para outra pessoa falar. Ou quando alguém me elogiava, né? Ai, que vestido bonito que você tá. Eu ficava pensando, será? Eu nunca aceitava aquele elogio assim de reconhecimento. Sempre achava que eu não merecia, não estava merecendo aquele elogio. E depois, né, o tempo foi passando, estudando, né? E aí eu fui descobrindo que tinha 3 frases que norteava esse meu comportamento de não merecimento, né? E que eu nem tinha consciência delas, né? Se alguém fosse falar para mim, eu dizia assim, não, eu não acho isso. Mas que na verdade eram elas que estavam silenciosamente fazendo com que eu tivesse aquele comportamento de timidez, de estar sempre dando a oportunidade para que a outra pessoa falasse, porque eu não me achava capaz, né? Ou o elogio eu não me achava merecedora daquele elogio, né? Então, e essas 3 frases são as seguintes frases, né? Eu não sou boa o bastante, eu não tenho valor e eu não mereço ser amada. E eu nem sei quem foi que colocou isso na minha cabeça, mas isso aí fala desde a nossa infância, desde a nossa vida intrauterina, né? Então, isso estava gravado lá no meu subconsciente. Então, eu sempre me achava uma pessoa de não merecimento. Às vezes, coisas boas acontecendo na vida, né? E às vezes eu achava assim, será? Será que eu mereço mesmo, né? Será que eu mereço ter saúde? Será que eu mereço me alegrar? Né? Será que eu mereço ser feliz? Então, principalmente nos momentos de muita alegria, de muita felicidade, de conquistas, né? Eu sempre achava, ficava pensando, será que sou merecedora mesmo? Né? Então eu estimulava esse sabotador interior. E que depois, nesse trabalho de autoconhecimento, eu fui vencendo, eu fui liberando, deixando ir esse auto-sabotador, acompanhado desse sentimento de não merecimento, que também lá estava a energia do medo, né? A energia do medo, né? O medo de se expressar, né? O medo de se expor, né? Então lá estava a energia do medo, junto com esse sabotador que estava agindo silenciosamente, né? Então, a partir do momento que eu fui tomando consciência que tudo é consciência, a gente precisa tomar consciência. Quando a gente toma consciência do que está acontecendo com a gente, né? Por que nós estamos agindo dessa forma, a gente prestar atenção para dentro de nós. Né? Eu tinha dificuldade nessa comunicação interna e externa.
não é? Então, que é aqui ó, o nosso chakra Vishuddha da comunicação. Então, a partir do momento que eu comecei a ficar mais atenta, olhar para dentro de mim, né? Me perceber, me autoconhecer, desenvolver o auto-amor, a autovalorização, né? Então isso tudo eu fui conseguindo vencer, né? Vencer esse sabotador interior. Então eu comecei a aceitar os elogios das pessoas, né? Principalmente agora, quando a gente está nos 60 a mais, que, com muitas fragilidades, né? Às vezes até a aceitação mesmo da velhice, que está chegando cronologicamente. O espírito sempre é jovem, mas cronologicamente os anos vão aumentando, né? E às vezes a gente não está numa boa relação com essa velhice, não é? Você começa a olhar os seus cabelos brancos e começa pela vaidade a não aceitá-los, não é? E começa a se diminuir, e percebe que isso muitas vezes lhe impede de florescer, porque você começa a se limitar em muitas coisas, Você começa a você mesmo se desvalorizar, de não se achar merecedora de nada, fazer essa autossabotagem. Por exemplo, se você tem filhos, aí você faz assim, se meus filhos estão bem, eu estou bem, né? Se meu filho viaja, ótimo, tá tudo bem comigo. Mas às vezes, será que você não pensa, eu também queria viajar? Às vezes, agora que é o período da colheita, né, dos 60 a mais, 70 a mais, 100 mais, né, centenário mais, que é a época da colheita, aí você acha que tudo tem que ser para o seu filho, para o seu sobrinho, para todo mundo, para seu neto, para seu bisneto, né? E para você nada, como se você não merecesse mais fazer suas viagens, fazer seus cursos, florescer, né? E o que está lá estimulando essa autossabotagem é o não merecimento, né? Você não se acha merecedora. Por quê? Porque lá no seu subconsciente está lá implícito: eu não sou boa o bastante. Eu não tenho valor. Agora, nos 60 a mais, o que é que eu vou fazer? Eu não mereço ser amada. Então, lá, essas frases, silenciosamente, trabalhando essa autossabotagem. E nós estamos aqui no florescer da maturidade, né? Para a gente aprender a lidar com as nossas fragilidades, Então olhar de frente para essas frases, essas crenças falsas e olhar para a nossa verticalidade, para a nossa essência, que é luz, não é? Então, nessa verticalidade, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de valor e eu mereço ser amada, né? Quando comecei a refletir isso nessa verticalidade, que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa que merece ser amada, as coisas foram mudando, Foram mudando, porque eu comecei a fazer isso, fazendo exercícios, escrevendo, Ieda, você é uma pessoa boa. Ieda, você é uma pessoa de valor. Ieda, você merece ser amada. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a falar diante do espelho, olhar no espelho, olhar dentro dos meus olhos, olhar para mim mesmo e repetir, falando o meu nome, que eu estava falando comigo, Então, olhando no espelho e dizendo: Ieda, você é uma pessoa boa. Ieda, você tem valor. Ieda, você merece ser amada. Então, quando eu comecei a fazer esse exercício, diante do espelho, me olhando nos olhos,
e afirmando, né, trabalhando a minha verticalidade aqui. Então, eu comecei a vencer a minha timidez. Eu comecei a enfrentar, mesmo com a perna tremendo, o coração tá batendo, mas eu comecei a enfrentar as oportunidades que me apareciam para apresentar os trabalhos na faculdade, tinha alguma coisa para apresentar, lá estava eu apresentando, né? O yoga também me ajudou muito, através dos seus exercícios, né? Principalmente da respiração, que deixa a gente no presente, no aqui e agora, na atenção plena, né? Porque você respira, tem que respirar aqui, você está presente no seu corpo, você está observando o que está acontecendo com você naquele momento. Minha perna estava tremendo, meu coração estava batendo, mas eu estava ali, eu sou capaz e eu vou conseguir apresentar esse seminário na faculdade, apresentar essa fala, né? Então, depois que passava, passou, né? Eu consegui fazer. Então, mas fui enfrentando, tá fazendo esse trabalho do autoconhecimento, procurando me autoconhecer e gravando novas mensagens, né? Aprendi também a dizer não, fazer o trabalho de dizer não. É que às vezes, o Flávio já trouxe em outros vídeos, eu já escutei bastante, né? Que às vezes a gente diz sim para os outros e não para nós. E às vezes nós dizemos não para os outros e sim para nós. Que às vezes é mais difícil, a gente sempre, quando está deixando a autossabotagem agir, né? Se sabotar, então às vezes a gente sempre vai dizer sim para os outros e não para nós. Então, isso a gente vai aprendendo nesse processo de autoconhecimento e a gente vai florescendo com alegria, com serenidade e com muita autoconfiança, porque a gente está nessa verticalidade, né? A gente está expressando, né, o que há de melhor em mim, fazendo essa comunicação interna, aprendendo a lidar com esse sabotador, que ele aparece, sabe quando é que ele mais aparece na nossa vida? Quando a gente está nos nossos momentos de sucesso, né? As coisas boas, tudo acontecendo, mas você não se acha merecedor, merecedora. Ou em algum processo de transformação que você vai passar. Mas como você não se acha merecedor, merecedora, e aquelas 3 frases, lá silenciosamente agindo, então aí você se sabota, você faz a autossabotagem, né? E você não merece nada, tudo, você sempre está abrindo mão das coisas, né? Se é uma viagem que você vai fazer, mas o filho tem as coisas do filho para pagar, da faculdade do neto, ou a viagem do neto, não, ele indo tá bom demais, eu estou feliz, mas será que você está feliz ou você está fazendo a autossabotagem? Isso não quer dizer que você não ajude seu neto, o seu filho, se você puder, mas reserve para você também usufruir dessa viagem, de cursos, né, para a gente aprender cada vez mais, florescer com alegria, com serenidade e com muita autoconfiança, né? E não a gente se sabotar, se auto-sabotar, que às vezes a gente faz isso de forma tão inconsciente que a gente nem percebe, mas quando vê a gente está agindo dessa forma, não é? Pelas limitações que no 60 a mais a gente vai tendo, limitações de mobilidade, né? De invisibilidade, ninguém percebe mais a gente e a gente também não se percebe, então aí já fica muito mais difícil, né? Mas a gente, no 60 a mais, a gente consegue florescer se a gente aprende a lidar com esse sabotador. E como é que a gente aprende a lidar com esse sabotador? Escolhendo ser feliz,
eu escolho, eu aceito e mereço ser feliz. Eu aceito e mereço saúde. Eu aceito e mereço a alegria de viver. Eu aceito e mereço florescer. Florescer com serenidade, com alegria e com autoconfiança. Florescer na minha verticalidade, na minha essência. Quando a gente faz isso, a gente consegue lidar com a autossabotagem, não é? E eu falei para vocês também que os exercícios de yoga, né? Yoga também me ajudou muito a lidar com a autossabotagem. Fora a reflexão daquelas 3 frases, né? Eu não sou boa o bastante, eu não tenho valor e eu não mereço ser amada. Quando eu entrei em contato com essas crenças falsas, limitantes, que estavam estimulando a minha autossabotagem, né? O meu sabotador interior. E quando eu troquei, olhando no espelho e dizendo, Ieda, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de valor e eu mereço ser amada. Quando eu troquei, fiz essa troca, e isso aí foi um processo, né? De você fazer uma nova programação, repetir a neuroplasticidade do nosso cérebro, repetir isso várias vezes diante do espelho, várias vezes, né? Então, quando eu fiz isso, então eu comecei a florescer com mais segurança, com capacidade, né? E comecei a lidar com essa timidez que eu tinha antes, que era bem aflorada, mas hoje eu consigo lidar, né? Isso não quer dizer que às vezes eu não fico nervosa. Eu fico, a perna treme, o coração bate, mas é normal, é o estresse, né? Que toda situação é o estresse benéfico, né? Que traz, qualquer situação vai trazer, né? Reações do corpo. Mas hoje eu aprendo a lidar. Eu aprendi a lidar com 3 exercícios de yoga. O primeiro é a cara do leão, que trabalha aqui, ó, o chakra da comunicação, que eu tinha dificuldade de fala, né? Timidez. Eu sempre estava passando a vez para o colega, né? Quando era para apresentar os trabalhos de faculdade ou qualquer apresentação, eu dizia, não, fale você sabe disso tão bem, né? Então, eu fazia essa autossabotagem. Então, os exercícios do yoga também me ajudaram muito. A cara do leão, né? Então, a cara do leão trabalha esse chakra aqui, o Vishuddha, da garganta. Inspira, ó. Respira normal, engole a saliva. O outro exercício é um exercício que ajuda a liberar o estresse, porque situação nova você fica estressada. Que você inspira também pelo nariz, ó, e vai trincando os dentes. E a gente vai fazer isso liberando, movimentando os braços, porque também isso gera ansiedade. Quando tem estresse, tem ansiedade, né? Então a gente vai liberar o estresse e junto com a ansiedade. Então inspira, ó, e desce os braços. Inspira. Inspira. Respira normal, engole a saliva. E depois liberando a tensão, a ansiedade e a angústia, né? Que dá, porque você fica com medo, né? Como no meu caso, eu tenho medo de se expressar, então eu tenho medo de ser rejeitada, né? Então aquilo gera uma angústia, uma tensão, uma ansiedade. Então inspira, ó. Inspira. Inspira.
Inspira. Respira normal. Inspira. Engole a saliva. Relaxando. Quando a gente engole a saliva, a gente está relaxando, né? O sistema nervoso. E o outro exercício era a meditação mesmo, né? Põe a mãozinha no centro do peito, vai inspirando e expirando. E vai visualizando situações que você não se acha merecedor, merecedora, se auto-sabotando, né? Fazendo a sua auto-sabotagem. Quando alguém faz um elogio, você não se acha, você não sente que está recebendo, não se sente merecedora das bênçãos que a vida lhe oferece. Então vai inspirando e expirando, entrando em contato com aquelas frases que talvez possa estar contribuindo para essa autossabotagem. Eu não tenho valor, eu não sou boa o bastante, eu não mereço ser amada. E agora você vai repetindo para você mesmo. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho valor, eu mereço ser amada. Eu mereço e aceito ser amada. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho valor, eu mereço e aceito ser amado. E neste momento eu aceito e mereço a felicidade. Expirando, sim, eu aceito e mereço a felicidade. Inspirando, vamos meditando. Inspirando, você mentaliza, eu sou uma pessoa boa. Expirando, confirma, sim, eu sou uma pessoa boa. Inspirando, eu sou uma pessoa de valor. Expirando, confirma, sim, eu sou uma pessoa de valor. Inspirando, eu aceito e mereço ser amada. Expirando, sim, eu aceito e mereço ser amada. Inspirando, eu aceito e mereço ser feliz. Expirando, sim, eu aceito e mereço ser feliz. Inspirando, eu aceito e mereço a saúde. Expirando, sim, eu aceito e mereço a saúde. Inspirando, eu aceito e mereço a alegria de viver. Expirando, sim, eu aceito e mereço a alegria de viver. Inspirando, eu aceito e mereço florescer com serenidade, alegria e autoconfiança. Expirando, sim, eu aceito e mereço florescer com serenidade, alegria e autoconfiança. Inspirando, mentaliza, trabalhando a nossa verticalidade. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Expirando, sim, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Inspirando, tudo posso naquele que me fortalece. Expirando, sim, tudo posso naquele que me fortalece. E vai inspirando, expirando, observando no seu corpo esses novos registros
que você está mandando aí para o seu cérebro, como o seu corpo está reagindo, como a sua mente está reagindo, como o seu coração está reagindo. Depois vamos abrindo os olhos, entrelaça as mãos, inspira, vai dando aquele estiramento, expirando, vai descendo os braços, vai dando um abraço bem gostoso em você mesmo e repete para você mesmo: eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me aprovo, eu me respeito. E aí, como está você diante dessa meditação que a gente fez? Hoje conversamos sobre a autossabotagem. É uma alegria para mim ter vocês aqui nesse canal, o feedback que vocês trazem, né? É muito bom. Eu agradeço, um sentimento de muita alegria desse compartilhar de vocês, tá bom? E se você gostou dessa mensagem, dá aquele like. Se acha que tem alguém que está precisando ouvir essa mensagem sobre a autossabotagem, compartilha, tá bom? Namastê.